Olá, vamos dar continuidade aí aos nossos resumos teóricos. A gente vai ver agora o primeiro conteúdo da parte de eletromagnetismo. O conteúdo é chamado campo magnético. É um conteúdo bem legal, é um conteúdo que tem algumas equações, algumas teorias e a gente vai colocar aí todos os detalhes para que você possa acertar e resolver as questões. Vamos lá então. Então, primeiro tópico, como falei, campo magnético. A gente vai falar aqui inicialmente, um tópico 1 desse assunto de campo magnético, é falar a respeito do ímã. Ímã é um material que normalmente você tem acesso quando criança, brincando com o ímã ali. E aí a gente vai dizer que um ímã, ele sempre tem dois polos, que é o conhecido polo norte e o polo sul. Foi convencionado que ao redor de um ímã tem um rapaz chamado campo magnético. Esse rapaz campo magnético, foi convencionado que as linhas de campo magnético no polo sul é diferente das linhas de campo magnético do polo norte. Foi convencionado que do polo norte as linhas de campo magnético saem e do polo sul as linhas de campo magnético entram. Então é importante que você tenha essa convenção aí na sua cabeça, porque tem questão que exige esse tipo de propriedade, tá? Então essas setinhas que eu estou desenhando aqui, vai representar para a gente campo magnético, que a gente vai representar pela letra B. Muito bem, então para a gente o nosso ímã é um sujeito que tem dois polos e ao redor desse ímã tem esse campo magnético. O campo magnético tem essa formatação aqui que a gente está convencionando. Outro sujeito importante dentro desse assunto é o sujeito chamado planeta Terra. Então a Terra é um grande ímã. Então a gente pode dizer aqui, aqui está o nosso planeta Terra, e aí a gente coloca aqui a história da bússola. E a gente sabe que a bússola aponta geograficamente aqui, norte e sul. Então aqui encontra-se o polo norte geográfico e aqui encontra-se o polo sul geográfico. Mas a bússola é simplesmente um ímã e a Terra é outro ímã. Entre ímãs tem atração e repulsão. Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Então, se esse polo norte aqui dessa bússola está sendo atraído para essa região, é porque essa região representa o sul magnético da Terra. De maneira análoga, se esse sul está sendo atraído para essa região, é porque essa região ela representa um norte magnético da Terra. Então, existe um certo alinhamento, não é exatamente o polo norte geográfico e o sul magnético, não estão exatamente iguais, tem uma pequena, ligeira diferença aí, mas de maneira geral a gente pode dizer isso, que no norte geográfico encontra-se o sul magnético e que no sul geográfico encontra-se o norte magnético. Há algumas teorias explicando por que a Terra é um grande ímã, correntes elétricas no interior lá da Terra, no magma, mas são teorias. O fato é que a Terra é um grande ímã e a gente vai interpretar a Terra como sendo no norte geográfico encontra-se o sul magnético e no sul geográfico encontra-se o norte magnético. Então, se a gente fosse fazer essa configuração aqui do ímã, a gente colocaria aqui o sul magnético, o norte magnético. Então, o campo magnético estaria entrando aqui, no campo magnético e saindo aqui nesse polo norte magnético, né? Saindo do norte magnético que representa o sul geográfico. Beleza. Então, com o passar do tempo, foram feitas algumas experiências, uma delas casual, que foi a experiência de Christian Ørsted. Christian Ørsted, preparando uma aula experimental de física, ele percebeu que a bússola sofria influência se tivesse próxima de um fio percorrido por corrente elétrica. E aí ele sacou então que a corrente elétrica ao redor dela estava gerando um campo magnético para afetar a bússola. E a partir disso, a nível aí terceiro grau, a gente pode fazer 3 deduções de campo magnético gerado por corrente. Então a primeira que a gente vai fazer aqui é a devido a um fio retilíneo infinito. Então vamos anotar aqui, fio retilíneo infinito. Esse fio retilíneo infinito, a gente vai ter, eu só apagar aqui para não ficar errado, fio retilíneo infinito. Então vê como é o esquema. A gente tem aqui um fio
e esse fio, como a gente está falando, ele é retilíneo e ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Suponha que essa corrente elétrica aqui ó, está para cima. E ao redor desse fio vai ter a influência que esse fio vai produzir, que é o que eu chamo de campo magnético. Então, é possível deduzir a nível universitário que para uma distância D, esse campo magnético que atua num ponto a uma distância D, vou chamar de ponto P, ele é calculado dessa maneira aqui, ó. Esse campo magnético ele é calculado como sendo μ0i sobre 2πd. E esse μ0 é uma constante que no vácuo o valor dele vale 4π vezes 10 a menos 7. A unidade desse campo magnético é chamada de Tesla, representado por T maiúsculo. Então fica a primeira expressão a nível aí de ensino médio e que é deduzido lá no nível universitário. Toda vez que a gente tiver um fio retilíneo infinito, o campo magnético a uma distância D é calculada como sendo μ0i sobre 2πd. Então, para outros formatos, vai haver outras fórmulas. Então, o próximo formato que a gente tem aqui é o formato da espira circular. Então, para a espira circular, a gente tem um outro valor de campo magnético. É possível deduzir a nível universitário. Então, a gente tem aqui ó, uma espira em forma de circunferência. Imagine que a gente tem aqui ó, uma corrente entrando nessa espira, arrodeando e saindo. O campo magnético que atua no centro dessa espira, que possui um raio R, a nível universitário, a gente chega nessa expressão aqui, ó, que o campo magnético no centro da espira é de novo μ0i mais sobre 2R. E se tiver mais de uma volta, aí essa espira circular ela passa a ser chamada de bobina plana. Então essa bobina plana, na prática, é várias espiras circulares, uma coladinha com a outra. E aí a fórmula do campo magnético, devido a um monte de voltas, é N que multiplica μ0i sobre 2R. Então é só acrescentar. Cada volta gera mais um campo magnético. Se tem N voltas, vai ter N campos magnéticos aí da nossa espira circular. Beleza? Dando continuidade, a gente vai ter mais um formato aí de fio, que é o chamado solenoide. Então, o campo magnético devido a um solenoide vai ter uma nova expressão. Solenoide é o que eu chamo de fio enroladinho. Então, imagine que a gente tem aqui ó, um cilindro, e nesse cilindro aqui ó, eu vou colocar o fio enroladinho. Aí esse fio enroladinho aqui, ó, ele é o que a gente está chamando do solenoide. A gente vai dizer que o tamanho desse solenoide, ele é L e que ele tem N espiras. Então é possível deduzir que o campo magnético aqui, ó, dentro do solenoide, ele é calculado a nível universitário por essa expressão aqui, ó, μ0 Ni sobre L. Essa é a fórmula do campo magnético devido a um solenoide. E para a gente poder trabalhar esse conteúdo, a gente precisa muito da regra da mão direita desse conteúdo de campo magnético. Então vamos visualizar aqui qual é essa regra da mão direita e depois a gente volta para aplicar essa regra nesses três desenhos que a gente fez, do fio retilíneo, da espira circular e do solenoide. Então, a regra da mão direita é assim, a gente vai colocar aqui o dedão. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a gente tem aqui os nossos 4 dedos, a minha mãozinha está deformada, mas é a mão direita, tá? Então, esse dedão aqui, ó, vai representar o sentido da corrente e esses 4 dedos aqui, ó, vai representar o campo magnético. Então, você faz assim, ó, dedão é o sentido da corrente e os 4 dedos aqui, ó, é o sentido do campo magnético. E aí a gente vai na prática usar muito a história da flecha. A história da flecha é muito usada nesse assunto. Quando a gente diz que a flecha está saindo, então a gente vê o pontinho. Então, pontinho quer dizer a flecha saindo. E quando a flecha ela está entrando, a gente vê o finalzinho aqui ó, das peninhas
flecha entrando, a gente vê o xizinho. Então isso é muito comum nessas representações tridimensionais. Saindo é pontinho, xizinho é entrando. Então vamos aplicar essa regra da mão direita nesses 3 exemplos que a gente colocou aqui. Então no fio retilíneo, a ideia é, o dedão vai ser o sentido da corrente e os 4 dedos, ó, vai ser o sentido do campo magnético. Então a gente pode dizer que o campo magnético aqui, ó, é xizinho. E desse outro lado, o campo magnético vai ser pontinho. Então fique atento aí. De um lado, ó, corrente gera um campo. O campo ele vai estar, ó, entrando. Do outro lado vai estar o quê? Saindo. Então fica atento aí com essas classificações, ok? Dando continuidade aqui, ó. Se você colocar o seu dedão aqui, ó, no sentido da corrente, então o campo magnético ele vai estar entrando, vai ser xizinho também o sentido do campo magnético. Já no solenoide, se a gente definir que a corrente está nesse sentido, você coloca o seu dedão para cima e aí o campo magnético, ó, vai estar para a esquerda. Vamos ver aqui se o desenho coincide com o que eu estou falando. Então o campo magnético aqui, ele pode ser para um lado ou para o outro. Então se você colocar o seu dedão no sentido da corrente, então o campo magnético, ó, vai estar nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido do campo magnético. E aí na prática o solenoide a gente pode interpretar como um ímã. Se aqui a região está saindo o campo, é o polo norte, e se aqui está entrando o campo, então é o polo sul. Beleza? De todo jeito, ó, esse misério que a gente falou é o nosso 4π vezes 10 a menos 7 unidades do sistema internacional. E lembrar que a unidade de campo magnético é o Tesla. Fazendo aqui rapidamente a correção, campo magnético aqui, ó, é o Tesla, ok? Massa, então é lembrar essas expressões. A gente vai estar constantemente utilizando isso. E lembrar as formulazinhas. Vou colocar aqui de forma bem, vamos dizer assim, rapidinha, a nossa necessidade de memorizar a fórmula. Então a gente tem uma fórmula para o fio retilíneo, a gente tem uma fórmula, então, para a espira circular e a gente tem uma fórmula para o rapazinho chamado de quê? De solenoide. Isso precisa estar muito claro na sua mente para você não vacilar nas questões. Então, para um ponto P, a uma certa distância D de um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica, a gente tem que o campo magnético é o nosso μ0i sobre 2πd. Guarda essa informação. Se a gente tem aqui a espira circular, o campo magnético no centro dessa espira circular é o nosso μ0i sobre 2Rs. E o nosso solenoide de comprimento L e N espiras, o campo magnético que vai ter no interior desse solenoide, seja lá para onde aponte, para a direita ou para a esquerda, o campo magnético é um μ0i N sobre L. Então é memorizar essas 3 formulinhas, lembrando aí a questão do sentido da corrente e do campo. Então, mão direita, o dedão representa a nossa corrente e os 4 dedos fazendo esse movimento vai representar o campo magnético. Lembrando direitinho, ó, saindo é sempre um pontinho e entrando é sempre um xizinho. Beleza? Então, fica aí a dica e a gente segue com mais conteúdos de eletromagnetismo nas próximas aulas. Valeu!